duvidar, ou questionar, ou não concordar, porque eu estou te mostrando na Bíblia. O projeto original da criação, Deus fez o homem para dominar. Dominar sobre os animais, dominar nos céus, dominar na terra, dominar sobre os répteis. Deus fez o homem para dominar. Então você foi criado com um propósito específico e definido. Deus te fez para dominar. Posso ouvir um glória a Deus? Deus te fez para dominar. Você pode dizer amém? Deus te fez para dominar. Quem pode dar glória a Deus? Só que entenda que toda a criação foi feita por Deus com um propósito específico. Deus fez os répteis com um propósito específico. Deus criou o sol com um propósito específico. Deus criou a lua com um propósito específico. Deus fez as estrelas com um propósito específico. Deus fez o mar, os peixes, os animais, os répteis. Tudo Deus fez com um propósito específico. E tudo o que Deus fez respeita e obedece os propósitos específicos pelos quais foram criados. Por exemplo, você não vai ver um boi querendo ser um cavalo. Você não vai ver isso. Você não vai ver um pé de laranja, por exemplo, querendo dar maçã. Você não vai ver isso. Você não vai ver uma cobra querendo voar. Você não vai ver isso. Porque a natureza respeita aquilo pelo que ela foi o quê? Criado. Mas o ser humano é o único ser da criação de Deus que não respeita aquilo para o que ele foi criado para fazer. Deus fez o homem com um propósito específico, mas o homem não obedece, não respeita aquilo que Deus o fez para ser. Como assim, bispo? Eu não estou entendendo, eu vou te explicar melhor. Deus não fez você para ser cauda, Deus fez você para ser cabeça. Deus não fez você para viver humilhado, fracassado, derrotado. Deus fez você para dominar. Mas o ser humano insiste em querer ser aquilo que Deus não fez para ser, e resiste em ser aquilo que Deus o fez para ser. O único ser da criação de Deus que desobedece à ordem criativa e não quer ser aquilo que Deus o fez para ser é o ser humano. Mas eu quero te convidar esta noite a respeitar a ordem cronológica das coisas, obedecer e respeitar a criação e ser aquilo que Deus te fez para ser. Para que você entenda mais ou menos a mensagem que eu quero transmitir para você essa noite, primeiro você tem que entender o que Deus não te fez para ser, para você entender o que Deus te fez para ser. Deus não te fez para ser um derrotado, mas tem gente que insiste em ser derrotado na vida. Deus não te fez para ser um fracassado, mas tem gente que insiste em ser um fracassado na vida. Deus não te fez para ser perdedor, mas tem gente que insiste em ser perdedor. Deus não te fez para ser cauda, mas tem gente que insiste em ser cauda. Deus não te fez para ser escravo do mundo, escravo do pecado, escravo de Satanás, mas tem gente que insiste em ser o quê? Escravo. Deus não te fez para viver uma vida miserável. Olha para mim, você acha que Deus te trouxe à terra para viver uma vida de sofrimento? Você acha que Deus te trouxe à terra para viver uma vida de tristeza? Você acha que Deus te trouxe à terra para viver uma vida de derrota, uma vida de fracasso? Obviamente que não. Deus não te trouxe à terra para viver nesse estado de sofrimento. Deus não te trouxe à terra para viver nesse estado de derrota. Deus não te trouxe à terra para viver nesse estado de fraqueza. Não. Deus não te trouxe à terra para viver sofrendo, viver chorando, para viver doente, viver angustiada, oprimida, fracassada, amargurada, triste. Então eu preciso que você entenda isso aqui essa noite. Não aceite ser aquilo que Deus não te trouxe à terra para ser. Olhe para mim aqui essa noite. Se você acredita, dá um glória. Deus não te trouxe à terra para sofrer. Deus não te trouxe à terra para ser um derrotado. Deus não te trouxe à terra para ser um fracassado. Deus não te trouxe à terra para ser um perdedor. Deus te trouxe à terra com um propósito específico. Então seja aquilo que Deus te fez para
para ser. Olha para mim. Constantemente você vê alguém dizendo: parece que o meu destino é isso. Parece que eu vim à vida para sofrer. Você já ouviu alguém falar isso aí? Quem já ouviu? Constantemente, ou talvez você que está aqui já falou isso. Parece que eu vim à terra para sofrer. Parece que eu vim à terra para não dar certo. Parece que eu vim à terra para levar uma vida de derrota, de fracasso, de humilhação. Quero que você olhe bem para mim aqui essa noite. Você não veio à terra para sofrer. Você não veio à terra para levar uma vida de sofrimento, uma vida de miséria, de derrota, de fracasso. Nada disso. E eu vim à terra para quê, bispo? Gênesis capítulo 1, verso 26, acabamos de fazer a leitura. Você veio à terra para dominar. Deus te fez para dominar. Deus te fez para ser feliz. Deus te fez para vencer. Deus te fez para crescer. Deus te fez para avançar. Deus te fez para possuir. Deus te fez para conquistar. Deus te fez para dominar. Deus te deu autoridade, te deu graça, te deu poder. Alguém pode levantar a mão e dar glória a Deus aqui? Primeiro, Deus te fez para dominar. Segundo, Deuteronômio capítulo 28, verso 13. Deus te fez para ser cabeça. Deus te fez para ser o quê? Deus te fez para dominar. E Deus te fez para ser cabeça e não cauda. Deus não te fez para viver debaixo de opróbrio. Deus não te fez para viver debaixo de humilhação. Deus não te fez para viver debaixo de vergonha. Deus não te fez para levar uma vida de sofrimento. Deus te fez para ser cabeça. Alguém pode dar glória a Deus aqui hoje? Terceira coisa, eu poderia ficar aqui a noite toda falando para você o que Deus te fez para ser. Romanos capítulo 8, verso 37 diz que Deus te fez para ser mais que vencedor. Deus te fez para dominar. Deus te fez para ser cabeça. E Deus te fez para ser mais que vencedor. Então, por favor, levante a mão e repita comigo: Deus me fez para dominar. Está muito fraco, diga: Deus me fez para dominar. Diga: Deus me fez para ser cabeça. E diga: Deus me fez para ser mais que vencedor. Alguém acredita e pode dar um glória a Deus? Me faz. Agora eu quero pregar para você. Eu serei rápido, objetivo. Na verdade eu quero te ensinar. Porque quando nós falamos concernente tudo isso que eu te falei aqui nesse momento, as pessoas têm uma ideia muito distorcida, missionário Jezreel. Quando a gente fala concernente a dominar, ser cabeça e ser mais que vencedor. Então as pessoas acham que elas vão ser cabeça em todo lugar. Então elas querem liderar. Ora, isso é uma utopia. Isso não é uma verdade. Porque você é liderado por alguém, sim ou não? Você trabalha em uma empresa, você tem líderes. Você talvez é empreendedora, mas você tem o seu cliente, que de certa forma é o seu patrão, sim ou não? Então é uma utopia falar que nós seremos cabeça em todo o tempo. A Bíblia está mentindo? Obviamente que não. Se a Bíblia diz que você é feito para liderar, então por que você não lidera? E por que todos os cristãos e todos os servos de Deus não lideram? Porque, preste bem atenção, olhe para mim que eu vou ensinar você agora. Porque a Bíblia te fez para liderar você mesmo. E às vezes nós queremos liderar os outros, mas nós não lideramos nem nós mesmos. Você é para ser líder de você mesmo. Você é para comandar a sua própria vida debaixo da ordenança de Deus. Guiar os seus caminhos, determinar os seus passos, ser aquele que conduz o seu futuro e o seu destino, obviamente que obedecendo aquilo que Deus tem para você. Então aonde que você vai liderar? Não é no mundo em si de forma geral, mas é liderar a sua vida. Porque quem não consegue liderar a sua própria vida, não tem condição de liderar a vida de ninguém, irmãos. Não tem condição de liderar uma família, não tem condição de liderar uma empresa, não tem condição de liderar uma igreja, não tem condição de liderar nada. E tem pessoas que não conseguem liderar nem a si mesmo, não lidera suas emoções, não lidera seus impulsos, não lidera seus sentimentos, não lidera, aleluia, aquilo que Deus colocou sobre a vida dela. Então olhe para mim aqui, você é chamado para liderar a sua própria vida.
Segundo, Deus te chamou para ser cabeça de você mesmo. Você tem que dominar suas emoções, tem que dominar os seus pensamentos, tem que dominar os seus sentimentos. Você tem que se dominar. Você tem que comandar o seu corpo. Você é o quê? Cabeça. Mas olha para mim aqui. A maioria das pessoas são lideradas pelo coração. A maioria das pessoas são lideradas pelas emoções, são lideradas pelos sentimentos. Quem manda não é a cabeça. Quem manda em algumas pessoas é o coração. Quem manda em algumas pessoas são os sentimentos. Quem manda em algumas pessoas são as emoções. E a Bíblia diz: enganoso é o coração do homem, enganoso é o sentimento do homem, enganoso são as emoções do homem. Sabe por quê? Porque o seu coração vai buscar conforto, o seu coração vai buscar comodismo, o seu coração vai buscar caminhos fáceis, o seu coração vai buscar facilidade, o seu coração vai dizer para você: não, você não precisa congregar, você não precisa orar, você não precisa se submeter à vontade de Deus. O teu coração vai querer te levar a caminhos tortuosos. Enganoso é o coração do homem. O teu coração vai querer te levar para longe daquilo que é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Mas a cabeça te guia para o caminho certo. A cabeça é a sua razão, e a razão tem que vencer. Você não pode deixar os teus sentimentos e as tuas emoções prevalecer. Você sabe o que difere, segundo a ciência, o ser humano de um animal? A razão. Você sabia que os animais têm sentimento? Quem sabia disso aqui? Animais evoluídos, claro. Animais reptilianos não têm sentimentos. Não tem, só tem o cérebro reptiliano. Mas animais como, por exemplo, cachorro, gato, eles têm o cérebro límbico, que é o responsável pelos sentimentos. E é por isso que quando você brinca com o seu cachorro, ele responde. É por isso que quando você brinca com o seu gatinho, ele responde, sim ou não? Por isso que quando você chega em casa, o teu cachorro vem todo feliz, correndo, né? Porque ele tem sentimento. E se você bate nele, ele fica triste, fica ou não fica? Mas só que depois ele volta para estar junto de você. Por quê? Porque o animal não tem o cérebro racional. Então ele só tem sentimentos, ele só tem emoções. Então se alguém bate nele, se alguém espanca nele, por isso que às vezes o animal, ele vai em cima de alguém para morder, e ele ataca, porque ele não tem racionalidade. Ele só tem emoções, ele ataca com o instinto emotivo de animal que ele tem. Mas olha para mim aqui, me perdoe falar isso para você essa noite, mas existem pessoas que parecem que não tem mais racionalidade, estão agindo igual animais. Tem gente que está batendo, espancando, fazendo sofrer. Tem gente que está humilhando, esmagando, e a pessoa está lá igual um cachorrinho atrás. Está lá igual um cachorrinho, dizendo, não, eu estou aqui, você me humilha, você me maltrata, você me bate, você faz isso e aquilo comigo, mas eu estou aqui porque eu te amo. Você está dando lugar às suas emoções. Está na hora de você começar a pensar como ser humano. Está na hora de você ser cabeça e agir como Deus te fez para ser. Haja com racionalidade e pare para pensar. Estou falando verdade ou mentira? Estou falando verdade ou mentira? Estou falando verdade ou mentira? A verdade é dura, mas ela é boa, sim ou não? Porque ela provoca mudança, sim ou não? Você não pode continuar agindo com as suas emoções. Tem gente que compra aquilo que quer comprar, por isso que está endividada. Você não pode agir com as emoções. Tem gente que sai tomando atitude sem pensar com racionalidade, e por isso que está quebrando a cara. Tem gente que anda fazendo um monte de coisa, só levada, tomada pelas emoções, e não age com racionalidade. Deus te fez para ser cabeça e não cauda. A cauda não pensa, a cauda é levada para onde alguém quiser levá-la. Mas você não pode ser levada por emoções, não pode ser levado por sentimentos, porque você foi feito para dominar, você foi feito para ser cabeça e não cauda. Cadê aqueles que foram feitos para ser cabeça? Levante a mão e mande um glória para Deus bem forte hoje. Você foi feito para dominar a sua própria vida.
Você foi feito para controlar você mesmo. Sabe aquela frase que as pessoas dizem: eu não consigo me controlar. Você não consegue se controlar porque você não quer se controlar. Mas se você quiser, você consegue se controlar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não consigo perdoar. Você não consegue perdoar porque você não quer perdoar. Mas se você quiser perdoar, você vai perdoar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não consigo ficar firme com Deus. Não consegue ficar firme com Deus porque não quer. Mas quando tomar uma decisão e agir, controlar os sentimentos e as emoções, vai ficar firme com Deus. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: eu não consigo me libertar das drogas, do vício. Eu não consigo mudar a minha vida. Eu não consigo mudar de rumo. Eu não consigo melhorar na vida. Olhe para mim. Consegue sim. No dia que determinar e dizer: a partir de hoje eu mudo, você vai mudar para a glória de Deus. Deus te fez para dominar. Deus te fez para ser cabeça. E Deus te fez para ser mais que vencedor. Olha para mim aqui. Hoje em dia a gente vê um monte de gente querendo mudar o mundo, mas não consegue mudar nem mesmo a sua própria vida. Tem gente querendo vencer no mundo, mas não consegue nem vencer na sua própria vida. Sim ou não, irmãos? Não consegue vencer na vida, mas quer vencer o mundo. Não consegue vencer as suas emoções, mas quer vencer o mundo. Não consegue fazer a diferença nem na sua própria vida, mas quer fazer a diferença no mundo. Ei, olha para mim aqui. Eu sei que talvez essa palavra seja dura, mas para você vencer o mundo, primeiro você vai ter que vencer a sua própria natureza. Para você vencer o mundo, primeiro você vai ter que vencer suas emoções. Para você vencer o mundo, primeiro você vai ter que dominar a sua vida. Você vai ter que ser cabeça de você mesmo. E você vai ter que vencer você mesmo. O pior inimigo é você mesmo. E se você vencer o teu pior inimigo, então você vence na vida. Você precisa vencer a você mesmo. Vencer a preguiça, vencer o desânimo, vencer a tristeza, vencer o cansaço, vencer o comodismo, se levantar, porque Deus está com você e você vai vencer. Você viu? Glória a Deus. Olha para mim aqui. Tem muita gente por aí que a preguiça está vencendo ele. Tá ou não tá? O imediatismo está vencendo ele. Tá ou não tá? Quer tudo na hora, tem que ser na hora. O comodismo está vencendo ele. Tá ou não tá? Se acomodou, se conformou, se acostumou. A preguiça está vencendo, o comodismo está vencendo, a raiva está vencendo, a ira está vencendo, o ódio está vencendo. E essa pessoa que se deixa vencer por tudo isso, não está dominando, está sendo dominada. Não está sendo cabeça, está sendo cauda. E não está sendo mais que vencedor, está sendo derrotado. E eu lhe faço uma pergunta aqui, eu quero ouvir sua resposta. O que é que você acha que existe no mundo? Mais pessoas que dominam ou que são dominadas? Mais pessoas que são cabeça ou que são cauda? Fala, gente, que são o quê? Mais pessoas que são vencedoras ou pessoas que são derrotadas? Sim ou não? Há alguma dúvida? Olha para mim aqui. Há alguma dúvida do que eu estou pregando aqui? Obviamente que não. Porque eu estou comprometido em te ensinar a verdade. Então, se você não dominar a você mesmo, se você não for cabeça de você mesmo, e se você não vencer a você mesmo todos os dias, você não vai vencer na vida. Olhe para mim aqui. Porque a vontade é ficar dentro de casa dormindo todo dia, sim ou não? Mas você vence e vai trabalhar, é verdade ou não é? A vontade não é estudar. Ah, estudar é chato, fazer faculdade é chato, fazer um curso é chato, empreender é chato. É ou não é, irmãos? E a vontade é se conformar, aceitar e se acomodar, sim ou não? Mudar de vida não é fácil. E é mais fácil dar lugar às emoções e os sentimentos. Mudar a rota, mudar o caminho, quebrar os paradigmas, mudar o destino não é fácil. E olha para mim aqui. Sabe por que a maioria das pessoas são dominadas? E sabe por que a maioria das pessoas são cauda? Sabe por que a maioria das pessoas são derrotadas? Porque elas estão escolhendo o caminho fácil. Estão escolhendo a porta larga. Eu te faço uma pergunta aqui. Olha para mim aqui. Você chega na sua casa e você encontra a sua casa toda desarrumada. Tudo virado dentro de casa. Casa suja, cheia de poeira, roupa espalhada por tudo quanto é lugar. Uma zona. Aí você senta no sofá,
descansa e diz assim: não, amanhã eu faço isso aqui. Aí chega amanhã, você: não, amanhã eu limpo. Chega amanhã, você: amanhã eu limpo. Amanhã eu limpo, amanhã eu limpo. Você escolheu o caminho mais o quê? É verdade ou não é? É muito mais fácil você estar no sofá, ligar a televisão, botar as pernas para cima e ficar lá descansando e ver na casa toda desarrumada. Mas então você diz assim: não, eu vou escolher o caminho mais difícil. E o caminho mais difícil é fazer o quê? Se levantar, arrumar a casa, limpar a casa e colocar tudo no seu devido. É por isso que as pessoas escolhem o caminho mais fácil. É por isso que as pessoas escolhem ser dominadas. É por isso que as pessoas escolhem ser cauda. É por isso que as pessoas escolhem perder na vida. Sabe por quê? Porque elas escolhem o caminho o quê, irmãos? O caminho o quê, gente? Porque olhe para mim aqui. Não é fácil você se levantar para organizar a sua vida. A sua vida está igual a essa casa, toda bagunçada. E então é mais fácil se acostumar. É mais fácil aceitar. É mais fácil se acomodar do que se levantar para arrumar a sua vida. É verdade ou não é? Sim ou não, irmãos? Não é fácil dominar. Não é fácil ser cabeça. Não é fácil ser mais que vencedor. Olha para mim aqui. Porém, sabe qual é o grande problema de tudo isso? É que tem gente que escolhe o caminho mais fácil, a porta larga, o caminho largo, e depois se queixa das suas escolhas. E depois se lamenta dos frutos que estão colhendo na vida por fazer as suas escolhas e escolher o caminho mais fácil. Sim ou não, irmãos? Então alguém que escolheu beber a vida toda. Por exemplo, a gente teve uma pessoa em nossa família, né, Dani? Que chegava sexta-feira, ele dizia: eu não trabalho para ninguém na sexta-feira. Chegava sábado, ele dizia: eu não trabalho para ninguém no sábado. Chegava domingo, ele dizia: eu não trabalho para ninguém no domingo. Chegava segunda-feira, ele dizia: eu não trabalho para ninguém na segunda-feira. Ele trabalhava de terça a quinta. Irmão, e ele curtia a vida. Todo o dinheiro que ele pegava, ele bebia, ele curtia, ele viajava, ele curtia a vida. Sabe o que aconteceu com ele? Morreu, até para enterrar precisou de ajuda. Meus pais tiveram que ajudar, não foi? Pagou o caixão deles. No final da vida não tinha nada. Sabe o que é nada? Sabe o que é a pessoa não ter um palito? Não tinha um palito, Arthur. Mas por que ele não tinha nada? Porque ele escolheu o caminho fácil. Ele escolheu viver levado pelas suas emoções, porque a vontade dele era curtir, a vontade dele era beber, e ele dizia assim: o mundo está se acabando e eu tenho que aproveitar mesmo. Então ele colheu aquilo que ele escolheu para a vida. Olha para mim aqui, talvez isso te assuste, mas lamentavelmente tem gente que está escolhendo a mesma coisa, escolhendo ser levado pelas suas emoções e escolhendo fazer aquilo que querem fazer. E então, se você está aqui essa noite e talvez você decida continuar sendo levado pelas suas emoções, eu só te dou um conselho: não se queixe amanhã dos seus resultados. Porque quem está vivendo no meio de uma casa toda suja, a tendência é ficar mais suja ainda. Mas quem se levanta para limpar e organizar a sua casa, vai colher os frutos da limpeza que vai ter dentro do seu lar. Quem escolhe lutar hoje, quem escolhe trabalhar hoje, quem escolhe pagar o preço hoje, quem escolhe o caminho estreito hoje, quem escolhe a porta estreita hoje, vai colher os frutos amanhã. Romanos capítulo 8, verso 18, Paulo diz: eu estou certo que o sofrimento desse tempo presente não há de se comparar com a glória que tem reservado para mim no futuro. Então, sem sofrimento presente, sem glória futura. Sem sacrifício presente, sem glória futura. Se você não sofrer agora, você não vai ter glória no futuro. Se você não se levantar hoje para fazer o que tem que ser feito, se você não se levantar hoje para dominar, para ser cabeça e para ser mais que vencedor, amanhã depois pode ser tarde demais. Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa palavra.
E eu sei que você está com vontade de desistir. Mas se você desistir, será apenas mais uma fracassada e um fracassado na vida. Mas eu sei que você, assim como eu, decide não dar ouvidos às suas emoções. E você decide liderar. E você decide comandar. E você decide dizer para as suas emoções: quem vai comandar sou eu. Quem vai liderar sou eu. Quem vai ser cabeça sou eu. Quem vai vencer essa guerra sou eu. A carne não vence. As emoções não vencem. Os sentimentos não vencem. A preguiça não vence. O imediatismo não vence. A dor não vence. O sofrimento não vence. Você vai vencer em nome de Jesus. Alguém está comigo nessa palavra aqui? Alguém está entendendo essa palavra? Diga: eu estou. O ano já está na metade. Eu faço uma pergunta para você: o que você fez até agora? Ou você está dando desculpas? Ou você está dizendo: não, semana que vem eu me levanto. Semana que vem eu vou congregar mais. Semana que vem eu vou orar mais. Semana que vem eu vou jejuar mais. Semana que vem eu vou estudar. Olha, semana que vem eu vou na faculdade. Não, semana que vem eu vou fazer aquele concurso. Semana que vem eu vou fazer isso. Semana que vem eu vou fazer aquilo. Não, semana que vem eu vou abrir um comércio. Semana que vem eu vou empreender. Semana que vem. Aí vem a outra semana, semana que vem. Vem a outra semana, semana que vem. Vem a outra semana, semana que vem. Ei, olha pra mim. E o ano acabou. E tu fez o quê? Nada. E é o caso da maioria das pessoas, sim ou não, irmãos? E às vezes passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, e você vê que não fez nada. Aí sabe o que você diz? Eu acho que isso é da vontade de Deus mesmo que eu vivo assim. Eu vou aceitar. E então você aceita e se conforma. Mas o apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com esse tempo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Todo mundo quer a glória, mas ninguém quer o sacrifício. Todo mundo quer vencer na vida, mas ninguém quer pagar o preço. Todo mundo quer chegar aonde aquela pessoa de sucesso chegou, mas ninguém quer pagar o preço que ele pagou para chegar onde chegar. Mas olhe para mim aqui: se você quer vencer na vida, entenda que você tem que se levantar para dominar, tem que se levantar para ser cabeça, e tem que se levantar para ser mais que vencedor. Se você vencer, Deus estará com você e Ele te dará a vitória. Quem pode dizer amém essa noite? Eu encerro agora. Olha para mim aqui. Quando Deus visitou Josué, Josué estava abatido, cansado, desanimado e entristecido. E a primeira coisa que Deus falou para ele foi: se levante, Josué, porque você vai fazer esse povo atravessar o Jordão. A primeira coisa que Deus fala para você aqui essa noite é: se levante. Chega de colocar desculpas. Chega de arrumar desculpas. Chega de ficar dizendo: a culpa é disso, a culpa é daquilo, a culpa é de quê? Não, você tem que dominar. Você tem que dominar você mesmo. Se o mundo está fazendo você chorar, Deus vai fazer você sorrir. Olha para mim aqui. Se o mundo está te dando limões, faça limonada com eles. Se o mundo está sendo duro com você, resista. Se as coisas não são fáceis para você, se levante e vá para a luta, porque Deus vai lhe dar vitória. Há muito tempo eu não acreditava que sorte existia. Mas hoje eu mudo a minha concepção. Eu acredito que sorte existe. Como assim, bispo? Irmão, você acha que o filho de Neymar, por exemplo, que vai nascer, nasceu com sorte ou não? Nasceu, irmão. O menino já nasceu milionário. Sim ou não? Olha para mim aqui. Irmão, tem gente que nasce bonito. É ou não é? Com os olhos azuis, 1,90 m de altura, cabelo bom. Nasceu com sorte, nasceu ou não nasceu? Nasceu, irmão. Irmão, tem gente que tem tanta sorte que nasce com a genética que come e não engorda. É verdade ou mentira? Não é, varão? Olha aí, ó. Já tem gente que bate, passa na frente da padaria, respirar, engordou. É ou não é, irmão? Então tem gente que nasce com sorte. Tem gente que nasce com pais ricos. Ó, pra mim aqui, tem gente que nasce rico,
bonito, bonita. Estou falando verdade ou mentira? Posso falar uma verdade com vocês? Tem gente que nasce feio, pobre, e ainda sem oportunidade na vida. Tem gente que nasce baixinho, careca, e ainda com tendência a engordar. Vixe. Então olhe para mim, viu? Olha para mim aqui agora. Não porque eu falei isso. Olha para mim aqui agora. A maioria das pessoas não nasce com sorte. Estou falando a verdade ou mentira? A maioria das pessoas não tem sorte na vida. Sim ou não? É uma realidade. A maioria da população brasileira não nasce mundial. Não nasce bonita. Olha para mim aqui, tem mais gente feia ou bonita? Fala, gente, fica com medo não. Tem mais gente feia ou bonita? Tem mais gente feia. Tem mais gente rica ou pobre? Pobre. Tem mais gente que nasceu afortunado ou tem gente que nasceu passando necessidade? Tem mais gente que nasceu lá estruturado, organizado, papai, mamãe, ensinando tudo direitinho, as coisas como devem ser feitas, nasceu com estrutura, com base familiar. Mas não é a questão da maioria, sim ou não, irmãos? A maioria nasce em lares desestruturados, famílias desorganizadas, e é isso que a vida dá para eles. Mas olha para mim aqui, a maioria não nasce com sorte. Mas quando você entende essa palavra que eu estou pregando para você aqui essa noite, então não importa se você nasceu com sorte ou não, o que importa é que você vai dominar. Não importa se você nasceu com sorte ou não, você vai mudar a sua sorte, vai ser cabeça. Não importa se você nasceu com sorte ou não, você vai vencer na vida, porque você entendeu. Não importa como você nasceu, o que importa é o que Deus te fez para ser. Então olhe para mim que eu encerro agora. Quantas pessoas você conhece que nasceram em lares desestruturados e hoje tem uma família estruturada? Conhece ou não conhece? Mudou a sua sorte. Mudou ou não mudou? Quantas pessoas você conhece que nasceram pobres, como diz o ditado, pobre de maré de si, e hoje são ricas? Conhece gente assim ou não conhece? Porque mudaram o quê? Mudaram a sua sorte. Quantas pessoas nasceram feios e hoje estão bonitos? Não, Arthur? É ou não é, Arthur? Arthur é uma prova viva. Oh, não é tu não, tô brincando. Nasceu feio, tá bonito. A irmã nasceu feia, meu Deus do céu. A irmã nasceu com o cabelo daquele que só o sangue de Jesus. Nasceu gordinha, meu Deus, a irmã nasceu toda atrapalhada. Mas a irmã se levantou e disse: não, vou mudar esse negócio. Eu vou ajeitar meu cabelo, botar uma chapinha, botar um black, fazer um negócio. Eu vou pra academia, vou malhar, vou fazer dieta. E hoje a irmã tá bonitona pra glória de Deus. Olha aí, quem pode dar glória a Deus? Porque ela fez o quê? Mudou a sua sorte. Olha pra mim aqui. Não importa como você nasceu, o que importa é o que Deus te fez para ser. Eu vou repetir para ver se você entende da glória a Deus. O que importa é o que Deus te fez para ser. E Deus te fez para ser o quê? Quero ver quem pegou a mensagem hoje. Deus te fez para liderar. Deus te fez para ser cabeça. Deus te fez para ser mais que vencedor. Então seja aquilo que Deus te fez para ser. Amém? Não aceite o que a vida te deu e não se conforme. Se levante e mude, quebre o ciclo da sua história. Porque você nasceu para liderar. Você nasceu para ser cabeça. Você nasceu para ser mais que vencedor. Então seja aquilo que Deus te fez para ser. Se a sua família era desestruturada, não siga os exemplos dos seus pais. Quebre o ciclo e forme uma família estruturada com bases na palavra de Deus. Se a sua família não teve uma condição financeira favorável, se levante e faça a diferença. Peça a Deus sabedoria, inteligência. Deus vai lhe orientar, Deus vai lhe guiar, Deus vai abrir portas para você. Peça para Deus lhe prosperar e você será o mais próspero da sua família. Diga glória a Deus. Se você nasceu em uma família geneticamente doente, se a genética da sua família não é favorável para a vida, para a longevidade, se levante.
e faça diferente do que os seus pais fizeram. Não aceite o que a vida lhe deu. Quebre os paradigmas, quebre os protocolos, quebre o ciclo e seja aquilo que Deus te fez para ser. Olhe para mim. Jacó nasceu para ser o menor. O seu irmão era mais capaz, mais inteligente, mais capacitado, guerreiro. Jacó nasceu de forma tão desfavorável que o irmão dele tinha pelo e Jacó não tinha. Olha que coisa, o irmão caçava e Jacó cozinhava. Meu Deus do céu. O irmão era admirável pelas mulheres e ninguém gostava de Jacó, coitado de Jacó. Aí Jacó foi lá e lutou para mudar a sua sorte. Diga glória a Deus. Davi nasceu com toda a perspectiva de um amaldiçoado, mas Davi foi lá, se levantou e Deus mudou a sorte dele. Jó estava com a sorte virada, e quem olhava para Jó dizia: está amaldiçoado. Mas Jó se levantou e confiou em Deus, e Deus mudou a sorte de Jó. Olhe para mim aqui essa noite. Talvez você não nasceu com sorte. Você não teve ajuda de ninguém. Não tem ajuda de ninguém. Não tem ajuda de pai. Não tem ajuda de mãe. Nunca teve ajuda de ninguém na sua vida. Você é sozinha, só você e Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa. Olha para mim aqui. Creia, Deus vai mudar a sua sorte. Eu vou repetir para ver se você pode dar um glória a Deus. Deus vai virar a sua sorte. Deus vai virar a sua sorte. E o menor vai dominar o maior, como Deus disse profeticamente concernente a Jacó. O menor vai dominar o maior. Deus vai virar a sua sorte, vai mudar o seu cativeiro, vai quebrar os paradigmas e vai mudar a sua história. E você vai ser aquilo que Deus te fez para ser.